seus irmãos em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de fazer um comentário da lição de número 13, só que é da revista dos jovens, irmãos. Nossa revista dos jovens, que o nosso tema nessas lições está falando acerca da família. Hoje, o tema vai falar a família do século XXI. Todas essas mudanças que eles estão querendo fazer na instituição familiar, algumas coisas vão ser abordadas. Então, aqui no nosso texto áureo, que no caso na lição dos jovens é síntese, eu vou ler só ele. A família do século XXI passa por uma séria crise, mas a Bíblia Sagrada tem a solução para a restauração de todas as coisas. Então, nós vemos que nos dias que nós estamos vivendo, eles estão querendo mudar a questão da família, a questão de pai, questão de mãe, questão de filhos. Então nós vemos que eles estão querendo mesmo que mesclar para a família perder a sua identidade. Por que você conhece sobre família hoje? O que nós sempre conhecemos dos nossos pais, dos nossos avós, desde que mundo é mundo, nós sabemos o que é família. É pai, é mãe e é filhos. Então hoje, nós estamos vendo que eles estão querendo modificar isso, agregar algumas outras coisas. Que aí a instituição família perde o seu valor. Perde aquela questão de ter uma certa disciplina dentro do lar. Então nós vemos que tudo isso, algumas coisas, ou todas elas, olhando por esse lado, são ruins para a família. Não faz bem para a família. O que faz bem para a família é o filho ou a filha ver o exemplo do pai, ver o exemplo da mãe e seguir esse exemplo. Agora um filho vai ver o exemplo de dois pais ou o exemplo de duas mães, que exemplo que ele vai seguir? Então Deus, na Bíblia Sagrada, um conceito família, ele coloca pai, mãe e filhos. Amém, irmãos? Então hoje, aqui no tópico 1, na parte 1 da crise educacional, por que está falando aqui da crise educacional? As crianças já estão aprendendo certas questões de família na escola. Às vezes você não sabe, você não vê. Mas o seu filho na escola, às vezes aprende conceitos sobre família errados. Não foi aquele mesmo conceito que você, quando era criança, aprendeu. Hoje as coisas mudaram. Então eles estão ensinando questões familiares que não condiz com a Bíblia e que não condiz com as nossas tradições que nós sempre tivemos. Então, aqui na crise educacional, por que ele está falando que tem uma crise educacional? Eu não vou ler, mas o que ele está querendo dizer aqui é que hoje as crianças estão aprendendo muito cedo. Estão aprendendo muito cedo acerca de questões que não deveriam saber. Nem pela idade, e muitas vezes não deveria nem existir. Mas como existe, eles já colocam isso desde cedo já para a criança ficar colocando aquilo na cabeça e se acostumar com essa ideia. Se acostumar com essas coisas que eles estão fazendo. E aqui na crise de autoridade, ele está falando aqui que há um problema. Que há um problema que os pais não conseguem, não conseguem administrar os seus filhos. Às vezes fala assim, aquela velha frase, ou aquela nova frase, eu não posso com esse menino, eu não posso com essa menina. Claro que você pode, você tem autoridade dentro da sua casa. E hoje nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Os pais que não conseguem ter uma voz de autoridade sobre os seus filhos. E isso é ruim para a sociedade. Porque como essas crianças vão crescer? Como essas crianças vão se formar? Que tipo de sociedade nós estamos formando que não respeita a autoridade e que não tem nenhuma disciplina? Então hoje nós vemos que nós temos uma crise de autoridade. Quer ver um exemplo, irmãos? Há um tempo atrás, se visse um senhor de pé e o jovem sentado, às vezes o jovem não precisava nem ver, o senhor não precisava nem pedir. O jovem automaticamente levantaria. Hoje, o jovem senta na cadeira do senhor, no caso do banco que é preferencial, e se o senhor pede, ainda acha ruim. Muitos fazem isso. Então, isso é uma crise de autoridade, porque não tem autoridade dentro da sua casa, não respeita a autoridade e não tem disciplina. Então, nós vemos que isso é uma crise já está se institucionalizando dentro das famílias. Então isso é ruim para a família. E aí nós vemos depois que esse jovem lá na frente, como ele vai ser? Como que ele vai encarar a sua vida? Como é que ele vai ter alguma responsabilidade? Então hoje, que ninguém pode ir com ele, ninguém pode ir com ela, o filho que às vezes manda no pai, manda na mãe, criança de 5 anos, 4 anos, que manda na casa. Isso, meus irmãos, é ruim. Eu vou ter filho agora, mas eu já fui filho.
e eu continuo sendo filho. Então hoje, se eu responder para o meu pai ou responder para minha mãe, nada, ele não pode me bater, mas com certeza eu vou tomar uma baita de uma chamada. Porque nós temos que aprender a respeitar a posição que nós temos. Nós temos posição de filhos, então nós temos que respeitar os nossos pais. E os pais têm que entender que os filhos têm que ser corrigidos. E vamos mudar aqui, vamos aqui já para frente, na parte 3, crise de identidade familiar. Eu vou ler rapidinho. Pais e professores reclamam da dificuldade de estabelecer limites e regras aos mais jovens que querem impor seu desejo por mais liberdade e autonomia, e o fazem de forma a romper com todos os padrões pré-estabelecidos. Então, meus irmãos, nós vemos que eles constituem uma crise educacional, que na verdade eles, o governo, ou até mesmo o Estado, incentiva a criança quando é mais cedo. Aí vem a crise de autoridade, que ninguém pode ir com a criança. E aí nós vemos que depois os professores reclamam. Reclama porque o jovem quer fazer o que quer. Mas é claro, irmão, como é que está a formação desse jovem? Como está a formação desse cidadão? Né? Como vai ser a formação desse cidadão lá na frente? Porque ele já está sendo de uma forma errada formado. Como vai ser lá na frente? Ninguém vai poder com ele mesmo. Vai fazer o que ele quer e vai fazer como ele quer. E até eu tenho um relato de professores, como eu já vi numa palestra, que em escola particular, o professor às vezes é mandado embora por causa do aluno. Porque o aluno não aceita a disciplina daquele professor, então ele reclama para o pai, e o pai reclama na escola, e o professor acaba sendo mandado embora da escola. Mas quem é errado? É o professor que está disciplinando, que está ensinando, ou é o jovem e o pai? Que muitas vezes não pode, o jovem que não respeita o pai, e o pai que não tem autoridade sobre o jovem. Então nós vemos que eles querem se impor dentro da sala. Quando eu era mais jovem, um exemplo, não podia nem entrar com boné dentro da sala. O jovem, eu não sou tão de idade assim, tinha 31 anos, mas o jovem não podia ficar de boné dentro da sala. E professoras eram rígidas. Hoje nós vemos que mudou. O professor vai falar com o aluno não está nem aí, entra de boné, entra como quer, mexe no celular. Na minha época não tinha celular, mas hoje tem celular. E o jovem muitas vezes não respeita o ambiente a qual ele está. Por que ele não respeita? Porque ele não aprendeu a respeitar nada e nem a ninguém. Então nós vemos que isso é uma crise de identidade familiar. Por quê? Porque ele não respeita a casa dele, então como é que ele vai respeitar algum outro lugar? E aí os professores, como nós vemos aqui, acabam reclamando. E tem muitos, aqui tem uma outra parte aqui, muitos pais de meia idade formam com nostalgia a última geração de filhos, que respeitava seus genitores. Os pais, esses pais aqui que estão formando seus filhos, na época deles os seus pais eram rígidos, eles tinham que respeitar os pais. Por que não passam isso adiante? Porque na cabeça deles acham o quê? Que na minha infância, na minha juventude, meu pai teve muito abuso, meu pai me batia, meu pai é isso. Mas que cidadão que você se formou? É lógico que toda coisa além daquilo que tem que ser feito, ou seja, toda atitude além, nada de abuso, claro, nada de abuso, de espancar o filho. Não é isso que eu estou falando, irmãos. O que eu estou falando é que tudo com moderação. Então, se nós aprendemos com moderação, nós temos que aplicar com moderação. Se você acha que alguma coisa aconteceu na sua vida que teve abuso, então aplique com moderação. Então nós vemos uma crise familiar e depois eles vêm reclamando. E tem um pense aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos, que provavelmente na revista de aluno não tem, porque a sociedade atual não cria mecanismos para se ver livre de tantas crises que corroem a estrutura da família, porque não há interesse nisso. E aí vem uma resposta. A maioria dos organismos internacionais, dentre os quais a ONU, tem adotado posicionamentos que corroboram com a desconstrução familiar, o que acentua ainda mais as crises. Ou seja, muitos psicólogos, muitas pessoas formadas nessa área, acabam incentivando esse tipo de prática. E aqui nós vemos que eles estão incentivando, estão colocando isso mesmo para que as crianças, os jovens, possam fazer exatamente assim. Mas nós vemos que isso que é uma crise familiar. Nos padrões bíblicos, para nós, isso é crise. Para eles, isso é inovação. Isso é século XXI. Isso é globalização. Mas para nós, não. Para nós que olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso é um retrocesso. Isso nunca deveria acontecer. E aqui no tópico 2, uma família em crise. Problemas de relacionamentos.
Então, aqui na parte aqui, isso é sem dúvida realidade em muitos lares. Entretanto, o propósito de Deus, desde o princípio, é que as famílias sejam benditas, pois com isso a igreja será abençoada e também o mundo. Então, meus irmãos, quando os problemas de relacionamento são resolvidos dentro da casa, o pai não tem raiva do filho, o pai respeita o filho, o pai respeita o filho respeita a mãe, o marido respeita a esposa respeita o marido. Quando essa sociedade, que é nosso lar, sai do nosso lar para, no caso, se envolver com outras pessoas, acaba sendo uma bênção na igreja, na escola, no trabalho. Então essa bênção acaba se expandindo para outros lugares. Mas quando há uma crise, como nós estamos vendo, essas situações que acontecem, esses problemas de relacionamentos que não são resolvidos dentro dos lares, essa crise de autoridade, quando ela chega em outros lugares, quando ela convive com outras pessoas, isso é institucionalizado, e aí o que acontece? Para ele está tudo normal. Acha que é assim mesmo. E aí acaba se expandindo para a igreja, como nós proclamamos a nossa fé, acaba se expandindo para o mundo no sentido de escola, no sentido de trabalho. Então hoje nós vemos que esses problemas acabam envolvendo tudo isso. O problema que não é resolvido dentro do lar, o jovem que não resolve seu problema, o esposo que não resolve seu problema com a sua esposa, a esposa com o seu esposo, a filha com o irmão, os irmãos que não se resolvem, esse problema acaba se expandindo para outros lugares. E ele vê que não precisa pedir desculpa para ninguém, que não precisa pedir perdão para ninguém, que não precisa respeitar ninguém. E aí, qual é a formação? Mais uma vez eu repito, que formação que esses jovens estão tendo? E aqui no materialismo, no tópico 2, na parte 2, o materialismo é um dos grandes inimigos das famílias. Ele incute a ideia que os bens materiais são mais importantes que as riquezas espirituais, como aconteceu em Ló, como aconteceu com Ló. Então ele está dando um exemplo aqui de que às vezes o marido, a família, visa tanto a questão material que se esquece dos bens espirituais. Isso para nós que somos crentes, que se esquece do bem material, do espiritual. E acaba deixando para trás, e aí quando vê, o seu filho não está mais na igreja, a sua filha, a sua esposa já está desanimada, ou o seu esposo, e quando vê, a família para de ir para a igreja. Por quê? Porque acaba colocando outras coisas na frente daquilo que Deus determinou. Ao invés de ir para a igreja, vai para outros lugares, porque agora a condição financeira é melhor. Então agora eu posso ir para outros lugares, eu posso frequentar outros lugares. E se esquece do Deus da bênção. E quando dá o exemplo de Ló aqui, Ló viu a cidade de Sodoma e Gomorra, a coisa mais bela, coisa linda, uma cidade plana. E ele, o que ele falou? Eu vou para esse lugar, vou me estabilizar lá e vou, fazer riqueza ali. Mas quando ele entra naquela cidade, há promiscuidade, há tudo que é de ruim, homossexualismo. E ele fica ali naquela cidade, as suas filhas até quase se perdem. E nós vemos que a sua esposa ficou tão apegada às coisas materiais que quando estava fugindo da cidade olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então isso é se apegar aos bens materiais. Por isso que nós temos que olhar com discernimento aquilo que está à nossa frente. Porque nem tudo que aquilo que está na nossa frente é a vontade de Deus para nós. Às vezes é só um teste para nós. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. E aqui eu queria, nessa parte do materialismo, eu queria ler aqui a última parte. Uma sociedade criada sob a orientação materialista tem tudo para apresentar altos índices de criminalidade, corrupção, prostituição e etc. Então, a pessoa às vezes que se sente abastada, que se sente com os bens financeiros, então ela acha que ela pode tudo isso, porque ela está soberba mesmo e ela fala, não, nada me falta. Então eu posso corromper, eu posso praticar, às vezes falar criminalidade aqui, meus irmãos, não é somente matar uma pessoa fisicamente, não, é matar espiritualmente, é matar um irmão, pode humilhar o irmão, pode fazer o que quiser com o irmão. A corrupção também, acha que pode subornar pelo fato de ter dinheiro. E na prostituição, acha que se cometeu um pecado, alguma coisa, a posição eclesiástica, os homens da alta posição eclesiástica da igreja, vai poder abafar o caso. E nós vemos que pode até abafar, mas com Deus não abafa nada, meus irmãos. Deus vê tudo. E aqui na parte 3, não respeita o casamento. Eu vou ler. A sociedade atualmente não mais valoriza o casamento como foi no passado. Por isso, tantas mazelas nas famílias são vistas cada vez mais. É extremamente comum, por exemplo,
que rapazes e moças saiam da casa de seus pais para morarem juntos antes do casamento. Irmãos, hoje nós vemos, até tem um vídeo meu na internet, falando assim na NBD dando uma aula, um comentário que eu fiz, que o jovem hoje não quer casar. O jovem é difícil. Alguém pode falar, não, mas isso é um absurdo. Não, meus irmãos. Hoje o jovem muitas vezes ele quer prolongar cada vez mais o seu casamento. Ele quer deixar cada vez mais para frente. Claro, tem que se estabilizar, tem que ter uma faculdade, tem que ter uma estabilidade financeira. Mas nem sempre, meus irmãos, é tudo isso que nós precisamos. Às vezes as pessoas querem além daquilo que precisa. Então, quando fala do casamento aqui, até fala aqui, dá um exemplo aqui, como foi no passado, tantas vezes mas nas famílias são vistas cada vez mais, nós vemos que muitas coisas do passado eram boas, mas outras também eram exageradas, como às vezes jovem com 16, 17 anos casar, nós sabemos que não tem estrutura para casar, mas casavam, mas outros também nós vemos que foram uma bênção. Então hoje, o jovem não respeita mais o casamento. E outra coisa, meus irmãos, o índice de divórcio no mundo está quase a mesma coisa do que dentro da igreja, porque acha que pode casar e separar. Para nós, meus irmãos, casamento é até que a morte o separe. Não existe esse negócio, eu não me dou bem com ele, eu não me dou bem com ela, incompatibilidade de gênios, não, eu não vou com o gênio dela, que não tem nada a ver com o gênio para nós que somos crentes. Mas as pessoas colocam essas coisas, não foi o que eu pensei, não foi o que eu queria, então deveria ter orado antes, deveria ter buscado a Deus antes, para saber o que Deus tinha para você, para ela ou para ele, para saber se realmente era da vontade de Deus. Mas vai na emoção, vai na paixão, e aí quando quebra a cara, acha que pode separar. Então por isso que não é respeito nem no casamento, porque às vezes dentro do seu lar, vê seu pai desrespeitando sua mãe, ou sua mãe desrespeitando seu pai. Então não há um amor, não há um respeito dentro do lar. Então o jovem absorve isso e acha que pode fazer a mesma coisa lá na frente. E aqui, meus irmãos, quando fala aqui que os rapazes e moças saiam da casa de seus pais para morarem juntos antes do casamento, parece, meus irmãos, que é coisa lá de fora. Mas não é não, meus irmãos. Isso também, com certeza, está acontecendo dentro da igreja. Às vezes o moço ou a moça comete um pecado, vai morar junto, depois a gente casa. E aí vai se perdendo, vai se esfriando, não está mais na igreja, acaba não casando, acaba tendo filhos e acaba tendo uma vida difícil. Então é importantíssimo nós valorizarmos o casamento. E outra coisa que eu queria ressaltar, meus irmãos, acerca disso aqui, acerca do namoro no casamento, é que tem muitos hoje que às vezes não vai morar junto, mas sendo crente, leva sua namorada para o motel. E aí acha que está tudo certo, está tudo bem, é só chegar na igreja e pedir perdão e depois faz tudo de novo. Toma cuidado com isso, jovem. Não foi para isso que Deus fez você, não. Não foi para cair nessa promiscuidade, nesse pecado. O que Deus quer é que você vá para o altar virgem, puro. Mas eu já veio do mundo, nunca conheceu o evangelho, veio do mundo, veio de uma situação difícil. Deus perdoa. Mas aqueles que nasceram na igreja, que tiveram a oportunidade de ter uma integridade pura, de ter uma integridade limpa, se envolver com essas mazelas, tome cuidado, jovem. Porque hoje você faz isso e pede perdão. Mas como é que vai ser o seu casamento? Mas Deus perdoa, Deus me guarda, não, Jesus já me perdoou, lançou no mar do esquecimento. Claro, ele faz tudo isso. Só que as consequências do pecado, ele vem. Então, tome cuidado com isso. E aqui, eu vou pular um pouquinho aqui já, mas também é cumprimento de uma profecia de Jesus quando falou sobre os dias que antecederiam sua vinda, os quais seriam como os dias de Ló, como nós já falamos, nos quais os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Interessante que no versículo anterior o Senhor, ao mencionar os dias de Noé, falou sobre a prática do casamento, mas depois excluiu propositalmente o termo, para demonstrar o desprezo da geração dos últimos dias pelo matrimônio. A sacralidade do casamento vem sendo constantemente atacada, inclusive pela aceitação das denominadas uniões homoafetivas. Ou seja, o que nós vemos aqui é que Jesus está falando acerca do casamento e aqui está falando até acerca da sua vinda mesmo. Porque quando ele fala de Noé, ele fala acerca da sua vinda. Então, quando Jesus voltar, você pai, você mãe, você filho,
Como Jesus vai encontrar o seu respeito para com seu pai, ou seu pai, o pai autoridade para com o filho? Como Deus vai encontrar a sua casa? Como Deus vai encontrar a minha casa quando Ele vier? Porque hoje nós vemos, meus irmãos, que essas uniões homoafetivas, elas fazem muito mal para a família. Imagine você tendo um filho e de repente você vai na reunião do seu filho, ou você encontra um amiguinho do seu filho, ou amiguinha do seu filho, em determinado momento, ele fala: esse aqui são os meus pais, 2 homens, ou esse aqui são as minhas mães, 2 mulheres. Eu não sou homofóbico, meus irmãos. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus condena isso. Eu amo essas pessoas. Em nome de Jesus eu amo e quero muito que elas vão para o céu também, assim como eu desejo ir. Mas o que nós temos que entender é que a Bíblia condena. Então a Bíblia não aceita, eu também não aceito. Mas o que nós vemos é que essas uniões estão crescendo cada vez mais. Então tomemos cuidado, evangelizemos a nossa casa, evangelizemos a nossa família, porque o autor aqui, o comentarista da revista, ele está falando mesmo. Ele está falando da sacralidade do casamento vem sendo constantemente atacada. Ou seja, um casamento que era feito por homem e por uma mulher, hoje pode ser feito por 2 homens. Em alguns países, isso é até colocado em cartório. Aqui no Brasil ainda está meio abafado. Mas logo, logo, meus irmãos, é cumprimento da palavra. Quando o comentarista coloca isso, ele está querendo dizer que a palavra de Deus vai se cumprir. E é lícito que essas coisas aconteçam porque Jesus está voltando. Jesus vai buscar a sua igreja. Nós cremos no arrebatamento. Apesar que outras linhas teológicas não creem no arrebatamento, mas nós cremos no arrebatamento. Então tudo isso é lícito que aconteça. Mas eu queria ler, meus irmãos, rapidinho aqui, o subsídio 2, que provavelmente na revista dos alunos não tem, que diz assim: no século XXI, a família está sob ataque das forças do inferno, de maneira sistemática e insidiosa. Em todos os tempos esse ataque tem sido real, mas nunca como nos dias presentes. Satanás tem conseguido mobilizar governos, sistemas judiciários, escolas e faculdades para minar as bases da instituição familiar. Só em Cristo a família pode resistir às investidas satânicas. Formadores de opinião trabalham para a destruição da identidade familiar, tal como Deus a criou, pela união de um homem e de uma mulher, através do casamento. A sociedade sem Deus admite outros arranjos de família. Hoje, porém, com a influência dos meios de comunicação, os costumes têm mudado drasticamente, alcançando todos os rincões do país, seja nas grandes capitais, seja nos menores distritos, vilas e povoados. A influência nefanda desse falso progresso tem chegado dominando as mentes e as consciências. Infelizmente, os governos estão alinhados com o espírito do anticristo. Quase sem exceção, todos estão de acordo com as mudanças perniciosas que se voltam contra a família. Até porque, com a nova visão do mundo, a família tradicional é considerada ultrapassada. O casamento monogâmico e heterossexual é retrógrado e precisa dar lugar às novas configurações de família. Irmãos, apesar, é até engraçado falar isso. Misericórdia. Mas, irmãos, é até engraçado. Parece que casamento entre homem e mulher está ultrapassado. Parece que é coisa antiga. Parece que a gente está ficando para trás. E esses que estão vindo com esses movimentos, eles que são os inovadores. Eles que estão na moda. Na verdade, parece que isso é moda mesmo. E nós somos ficando para trás. Daqui a pouco, meus irmãos, vão colocar a estátua de um homem e de uma mulher se casando num museu. É o que parece que eles estão querendo fazer. Colocar no museu uma foto de uma mulher e de um homem se casando. Porque para eles isso é coisa do passado. Hoje nós estamos vivendo outro momento. A humanidade vive outro momento. O momento agora é esse. É a nossa linha de pensamento, é a nossa vontade. E isso, meus irmãos, eu vou repetir. Isso está sendo ensinado nas escolas primárias. Isso ensina nas escolas primárias e até nas escolas para crianças de 3, de 4 anos, isso já se ensina. E nós vemos que eles estavam querendo até colocar uma cartilha aí, e que foi barrada. Isso é para criança, irmãos.
Essa cartilha é feita para crianças. Mas não deveria ser colocada, porque a criança tem que ter a sua opção, a sua opinião, a criança tem que se decidir. Irmãos, que consciência a criança tem para se decidir de alguma coisa? Nenhuma. A criança ainda está aprendendo a viver nesse mundo. Então aqui, o autor da revista, ele faz vamos dizer assim, um ataque mesmo, porque ele fala que todo esse movimento aí que estão criando, que já está criado em alguns países, mas que no Brasil ainda está meio devagar, mas aos nossos olhos está devagar, mas não está devagar. Ele está querendo dizer que está tudo alinhado, meus irmãos. Está tudo alinhado. Isso está tudo alinhado para destruir a família. Para destruir. De repente o seu filho vai chegar na sua casa e vai dizer para você: a nossa família é ultrapassada. Porque eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. E a família do meu amiguinho, ela que é a família do momento. Então, meus irmãos, oremos. Oremos, porque a coisa, meus irmãos, o negócio está fácil, não, está feio. E Jesus está às portas. Alguém vai dizer: mas essas coisas sempre aconteceu. Irmãos, sempre aconteceu. Sempre teve esses movimentos aí. Lá em Sodoma e Gomorra já existiam esses movimentos. Mas hoje as proporções são bem maiores. Tomemos cuidado, meus irmãos. Oremos muito. E aqui na conclusão, aí ele está falando, né? A bem-aventurada esperança da família cristã é o retorno do rei ainda nesta geração. Não há motivos para crer que a volta de Jesus vai demorar. Preparemo-nos para o grandioso encontro com ele, o qual nos avisou que quando essas coisas começassem a acontecer, nossa redenção estaria próxima. Está escrito: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37, ele fala aqui: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então hoje, nós estamos vivendo, parece que isso aqui é uma profecia, né, meus irmãos? Parece que é uma coisa que vai acontecer daqui 10 anos. Não, meus irmãos, isso aqui está acontecendo hoje. Isso que nós estamos aqui discutindo, falando para os irmãos, isso está acontecendo hoje. E não é segredo para ninguém das coisas que acontecem. Se você pega o metrô, você vê. Se você pega uma condição, você vê. Se você está no trânsito, você vê. Isso não é mais uma coisa escondida, como era antigamente. Uma coisa escondida, uma coisa que ninguém sabia. Não. Hoje as coisas estão bem às claras. E aqui o autor aqui está falando a conclusão. Bem-aventurada a esperança da família cristã é o retorno do rei ainda nesta geração. Ou seja, ansiando, tem um anseio mesmo que Jesus volte ainda na nossa geração. Para que venha acabar, para que a gente venha sair desse mundo cheio de corrupção, cheio dessas pornografia terrível que estão sendo colocadas, porque hoje eles não têm mais limites. É novela das 8 que passa 2 mulheres se beijando, eles não têm mais limite. Sem contar, a gente fala do homossexualismo, mas também tem, sem contar da questão de homem também com mulher, que essa mulher seminua em determinados programas de televisão. Então, meus irmãos, hoje, até a sociedade, muitas vezes, que antigamente reprimia isso, condenava isso, defendia sua família, hoje, meus irmãos, ela diz assim: não, tá tudo certo, é assim mesmo, nós estamos vivendo tempos novos, hoje é outro mundo. Hoje nós estamos vivendo uma nova geração. Mas a nova geração, meus irmãos, pode até existir, mas a palavra de Deus continua a mesma. Então, meus irmãos, ore. Ore pela sua família. Eu vou orar pela minha família, pela minha filha, que está vindo, a Fernanda. E que Deus possa nos guardar. E que Jesus venha o mais rápido possível. Para que nós não venhamos verdadeiramente, né, ver que isso fique cada vez pior. Porque, meus irmãos, eu não sei o que há de piorar. Eu creio que vai piorar ainda mais. Porque a palavra de Deus fala que as coisas iriam ficar cada vez mais difíceis. Então a tendência é piorar ainda mais. Eu sinto lhe dizer para os irmãos, mas a tendência é piorar. Irmãos, vamos orar. Ore por esses movimentos, para que venham se arrepender. Ore pela nossa nação. Ore pelas suas famílias, pelos seus amigos. Ore. Não cesse de orar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.